Olá, seja bem-vindo para mais um bate-papo. Hoje eu quero conversar com aquelas pessoas que realmente estão dispostas a colocar os seus projetos em ação, realmente a sair daquela zona de estagnação que muitas vezes, toma uma decisão e acaba não alcançando os objetivos. Eu quero trazer para vocês hoje um esclarecimento com bases científicas, o porquê que mesmo decidindo eu não consigo fazer. Se você conhece alguém, que tem esse tipo de atitude de muitas vezes decidir, não, a partir de agora minha vida vai mudar, eu vou dar um pouco mais de atenção nos meus relacionamentos, eu vou cuidar um pouco mais da minha saúde, ou eu vou começar um novo estilo de profissão, eu vou me aperfeiçoar para alcançar os meus objetivos. E aí quando passa 2, 3, 5, 10 dias que você vai olhar para aquela situação, a pessoa está fazendo as coisas do mesmo jeito. Possa ser que não aconteça isso com você, mas possa ser que você conheça alguém que passa por isso. E essa estrutura de muitas vezes, quando as pessoas decidem, vou fazer algo e o resultado não chega, existe um princípio básico. Qual que é esse princípio? As nossas crenças. Aquela estrutura, todo esse banco de dados que a gente vai fazendo dentro da nossa caminhada, que a gente vai colocando como certo e errado, como sendo possível ou não sendo possível, que nos permitem gerar toda uma organização neural para fazer ou não fazer as coisas. Imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo. Eu decido hoje fazer um processo para melhorar a minha parte profissional, para me qualificar um pouco mais, para aprender determinada técnica, para que eu consiga ter um diferencial e dessa maneira, com esse diferencial eu consigo ser mais valorizado, tenho novos valores e consigo passar desse estágio, que às vezes hoje está incomodando o financeiro, para um estágio com melhor rentabilidade. Tudo bem. Só que isso nós estamos falando de um processo, tem uma decisão, tem ações que têm que ser feitas, tem um processo de amadurecimento para que o resultado venha. E aí, de repente, eu tomo essa decisão e falo, não vou fazer. Só que, a nível consciente, eu falei, eu quero fazer. Só que a nível emocional, eu acredito nesse resultado. Eu acredito realmente que eu vou conseguir aprender algo novo, que eu vou conseguir trazer para a minha área profissional uma melhor qualificação, uma melhor forma de liderança, uma melhor forma de organização, uma melhor forma na minha comunicação, uma melhor forma nessa negociação, nessa questão e na minha execução. Quando eu decido consciente algo, mas eu não me sinto capaz ou eu não acredito que eu vou conseguir manter uma disciplina para alcançar determinado processo, esse processo de não acreditar faz com que o meu corpo não produza uma neuroquímica necessária para ir lá e fazer o que tem que ser feito. Um exemplo simples, quando você quer vivenciar algo, quando você acredita naquele resultado, quando você quer que algo aconteça, como é que o teu corpo fica? Desmotivado ou imotivado? Um exemplo simples, eu sempre gosto de usar a questão de uma viagem. Imagina que amanhã você precisa levantar às 5 horas da manhã para pegar um avião e ir para um resort, onde você vai ter 7 dias, o all incluso, tudo pago, tudo tranquilo, podendo vivenciar ali alguns dias de muito prazer com alguma pessoa que você gosta, sem se preocupar com as contas, sem se preocupar com nada. Como é que vai ficar seu corpo? Sonolento, preguiçoso? Ou amanhã, antes de 2, 3 horas da manhã, você já está acordado, elétrico, doido, para colocar em ação as ações para vivenciar aquele objetivo. O que está acontecendo? É justamente uma enxurrada de neurotransmissores, de uma ansiedade positiva que faz com que o teu corpo haja, que faz com que você acorde mais cedo, que faz com que você tenha energia, que você tenha disposição, que você vá lá e queira executar as ações para vivenciar a recompensa que você acredita que você vai ter ao estar naquele local. Então, quando eu acredito no resultado, quando eu confio no resultado, eu consigo enfrentar os porquês. Eu consigo sair desse estágio paralisado e fazer algo. O processo principal eu preciso então aprender a trabalhar os meus merecimentos. Aprender a trabalhar dentro de mim a minha sensação de capacidade. De realmente ser aquela pessoa capaz de fazer algo e merecer o resultado daquelas ações. E merecer hoje viver em um relacionamento mais tranquilo. E merecer hoje vivenciar uma melhor saúde física. E merecer hoje ter melhores resultados financeiros. Só que esse merecimento, existe uma segunda camada, um processo interno dentro da gente, que é tudo aquilo que eu vivenciei, é tudo aquilo que eu aprendi. Se eu mereço, se eu posso ou se eu não posso. Quantas pessoas têm bloqueios emocionais, crenças que limitam ela de alcançar o resultado em uma segunda camada, não estou falando a nível consciente, que impede a pessoa de realmente vivenciar. Quantas vezes algumas pessoas que possam estar escutando esse vídeo aqui escutou? Quem é você para acreditar que isso vai dar certo? Você não é capaz, você não é inteligente, você não consegue. Você não é bonito, você não tem inteligência, você não consegue se comunicar, você só abre a boca para falar besteira. Quantas vezes você já escutou, às vezes na sua vida, que, vem cá,
Você acha que você vai ser feliz no amor mesmo? Isso não existe, isso é conto de fada. Vida real não tem essa de ser feliz no amor. Vida real não tem essa de você ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar muito para você conseguir sobreviver. Quantas crenças existem aí dentro? Quantas informações que foi gerando teu banco de dados entre sendo verdadeiro e falso? Só que isso, por ser uma segunda camada, muitas vezes não estando consciente, move por completo todas as nossas emoções. Para aquelas pessoas que hoje estão acima de 35 anos, só para você ter uma ideia, essa segunda camada ela corresponde a 95% de todas as nossas decisões. Porque conscientemente eu decido, não, eu quero fazer isso. Só que depois de 10, 15, 20 minutos, aquela parte emocional, essa segunda camada, começa a me determinar qual é o estágio que o meu corpo vai ficar. Para onde que eu estou direcionando meu corpo? Para poder ficar parado, mais depressivo, ou para ficar mais elétrico, mais energizado, mas com toda a garra de fazer aquilo que eu quero fazer. Todo esse processo de mudança, toda essa transformação que você deseja na sua vida, ela sempre vai começar quando você aprender a transformar a sua mentalidade. Quando você aprender que, para você alcançar os seus objetivos, você tem que trabalhar o querer, mas principalmente trabalhar o seu merecimento de alcançar o resultado. De quando você conseguir percorrer essa estrada, o que você vai vivenciar. Porque se você não sente essa pessoa merecedora, acabou. Quantas vezes eu converso com algumas pessoas dentro de um processo de mentoria e um exemplo simples, às vezes a pessoa deixa de se cuidar, deixa de ter uma melhor aparência, porque ela já não quer mais sofrer em alguns relacionamentos. Ela sai de um relacionamento abusivo e por simplesmente ela não querer vivenciar outro relacionamento abusivo, quanto menos ela está dedicada para si, quanto menos ela olha, quanto menos ela cuida de si mesma, menos ela vai sentir que alguém está desejando ela. E se ninguém a deseja, ela não vai vivenciar aquela dor. E olha que coerência, que coisa incoerente, né? Você deixa de se cuidar para não sofrer. Então, entender que existem esses processos e que através desse olhar maduro, desse olhar para dentro de si e começar a entender o que é que eu sinto de verdade, eu começo a desenvolver uma coisa chamada inteligência emocional. Porque inteligência emocional é eu entender o que eu estou sentindo. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou triste? Por que eu estou alegre? Por que eu não consigo fazer as coisas que eu quero? Por que eu tenho essa instabilidade tão grande dentro de mim? Por que eu não consigo fazer aquilo que eu desejo fazer? Fazer esse processo, essa questão de conseguir vivenciar uma mudança, de repente você transformar a sua mentalidade e falar assim, putz, eu nem reconheço quem eu era mais, eu nem reconheço essas ações que eu fazia porque eram totalmente me jogando num caminho oposto da onde realmente eu quero chegar. Quando você se permite passar por esse processo de se tornar aprendiz de si mesmo, de aprender a fazer esse leste errado, de olhar para dentro de você e falar assim, vem cá, existem situações aqui dentro que dói, que magoa, que me impede, que me bloqueia, que não está me fazendo ser quem eu quero ser. E quando a gente vai falando disso, a gente não está falando de uma área específica, a gente está falando de uma pessoa que está por detrás das áreas específicas. Quando eu falo em você realmente atingir uma vida extraordinária, sair fora daquela vida ordinária, daquela vida em que é tudo mais do mesmo, as pessoas viveram o mesmo estilo, para se viver fora da curva, para se viver uma vida única, específica, dentro daquilo que você deseja, tendo equilíbrio na área pessoal, na área relacional e na área profissional. Isso é possível. Por quê? Não é uma pessoa diferente que está cuidando da sua profissão, que é diferente de uma pessoa que está cuidando dos seus relacionamentos. É sempre uma única pessoa. É você que está por detrás das três áreas essenciais. Então, quando você aprende a cuidar de você, quando você aprende a olhar para dentro de si, a mergulhar para dentro de si, tornar aprendiz de si mesmo e desenvolver essa inteligência emocional, para você alcançar uma musculatura emocional capaz de lidar com todas as situações que acontecem. Não é não sofrer, não é não ter problema, mas é aprender com esses problemas e ultrapassar essa fase. Se desenvolver, conseguir ter aquele gostinho, aquela vitória de passou aquela etapa do jogo, passou aquela fase. Estava difícil, estava complicado, mas você achou uma saída. Você aprendeu o que é que precisava fazer para sair daquela situação. Viver um estágio de progresso, viver uma vida extraordinária, é ter esses recursos de se tornar capaz de ter equilíbrio, mesmo perante um turbilhão, mesmo perante as dificuldades, mesmo perante os problemas. Porque quantas pessoas hoje não querem ter problema? Mas vamos lá, quem é que você conhece que não tem problema nessa vida? Quem é que você conhece que não tem dificuldade nessa vida? E aí quando eu não quero ter dificuldade, eu estou vivendo, criando um estilo de vida que não é real desse mundo.
porque eu não conheço uma pessoa que não passa por algum tipo de problema. Agora, a maneira como você vivencia os problemas, aí sim você pode trabalhar. Você pode trabalhar e aprender e se fortificar, desenvolver uma musculatura emocional, para você realmente viver esse estágio, né, que eu falo desse estilo de vida Nários, né, uma vida extraordinária, ser capaz de ter leveza. E é possível. Todos nós podemos, independente da sua idade. Independente se você é jovem, se você já tem um tempo a mais de vida. Eu converso com pessoas, né, vamos dizer, a pessoa com mais experiência que eu estou conversando dentro de um processo de mentoria, 74 anos de idade. E ainda está cheia de energia, de vontade de construir um novo estágio na sua vida. Porque hoje a ciência está projetando, está nos ajudando a levar a nossa vida com mais tempo, né? Poder projetar um pouco mais tempo de vida. No entanto, como é que eu quero viver? É sobre isso. Ter essa consciência, né, expandida para saber que todas as minhas ações estão me levando para um direcionamento. E essas ações que eu estou fazendo, o que move ela não são as minhas decisões especificamente. Porque se fosse assim, quantas vezes você já decidiu ter uma vida diferente? Quantas vezes você já decidiu, muitas vezes, mudar de personalidade, mudar estruturas, mudar por completo? E às vezes não conseguiu. Por quê? Se você não tiver uma limitação física, neural, dizendo assim, se você falar braço sobe, braço desce, ele obedece. Mas por que quando eu falo, eu vou fazer algo diferente, eu não consigo? Porque eu estou falando de segundas camadas. Eu estou falando de aprender a lidar, a descomplicar o corpo e a mente. Entender meus traços de personalidade. Entender como é que a minha personalidade foi formada. Por que eu penso do jeito que eu penso. Depois, entender, né, uma neurociência aplicada. Realmente, como é que eu funciono. Porque eu penso desse jeito, depois que eu penso desse jeito, meu corpo age dessa maneira. E principalmente, como aprender a mudar esse estágio. Como aprender a lidar com essas emoções. Porque não adianta você falar, eu não quero mais sentir isso. Quem tem o coração partido, né? A primeira coisa, quero esquecer a pessoa. E aí que tá. Esquecer não é saudável. Esquecer é doença. E o que a gente tem que fazer é o seguinte, tal pessoa passou na minha vida, mas eu não quero mais que isso doa aqui dentro. Aí sim é possível. Aí sim é ressignificar, aí sim é trabalhar a segunda camada, aí sim é entender que é possível, de uma forma saudável. Mesmo que existiu a tua história com determinada pessoa, que isso não mais te fira. Que isso não mais seja uma prisão. É entender que, em uma segunda camada, eu posso sair de alguns extremos de totalmente introspectivo para ser uma pessoa mais comunicativa. Que eu posso sair de uma pessoa totalmente mais dificuldade de sentir o outro, de não amar de verdade, para uma pessoa que começa a sentir, que começa a se conectar com sentimento, com amor. De sair de estágios em que eu sinto, né, aquela obrigação de ter que agradar a todos todo o tempo. E de repente ir para um estágio onde eu identifico que eu posso e devo servir, mas eu devo primeiro cuidar para que eu esteja bem. Porque se eu não estiver bem, quando eu ajudo muito, quando eu faço muito, muitas vezes eu me prejudico. E entender que todas essas situações, quando eu faço e não cuido de mim em primeira pessoa, no primeiro estágio, muitas vezes é por egoísmo, é por querer o reconhecimento do outro, é por querer ser aceito pelo outro. E muitas vezes não por querer ajudar o outro. E aí é um sentimento egoísta. E esse sentimento egoísta não te faz ser quem você realmente pode ser. Bora compreender um pouco mais. Bora cada dia identificar esses conceitos, identificar como a minha mente está funcionando, identificar essa estrutura e me permitir a cada dia se tornar aprendiz de mim mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, convido você a fazer parte dessa nossa comunidade, uma comunidade de Nários, de pessoas que buscam vivenciar uma vida extraordinária, onde a gente coloca aqui conteúdo constantemente em nossas redes sociais, que vão te permitir pequenos insights, pequenas situações, para você começar realmente a olhar para dentro de si e vivenciar uma vida com equilíbrio nas 3 áreas essenciais: pessoal, relacional e profissional. E dentro dos relacionamentos, amigo, família e amor. E pode ter certeza, se você confiar e acreditar, é possível. Mas se você achar que isso não é possível, você também está certo. Porque na realidade, quem é que sempre cria a sua vida? Se não é a forma que você lida com a sua mentalidade, com as suas crenças e com as suas decisões. Bora, te vejo no topo. Um abraço, até mais.